Professor Boris em Democracia. Luciana de Almeida. Editora, Fundação Educar de Pastoral. Liberdade. Liberdade. Abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Assim que o professor Boris entrou na sala de aula cantando este trecho do hino da República, os alunos silenciaram. Hoje teremos uma aula diferente, uma aula sobre democracia. Vou iniciar com o hino da República, que em seu refrão clama por liberdade. Mas qual é a relação de liberdade com democracia? Isso vocês descobrirão no decorrer da aula, disse o professor. Alguém conhece esta bandeira? Eu acho que é uma bandeira da época do Império, arriscou Lúcia. Muito bem. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. 4 dias depois, em 19 de novembro, esta bandeira foi criada. Muito bem. Isso mesmo, Lúcia. Esta é a última bandeira do Império. Utilizada entre 1822 e 1899. Nela vemos o brasão, a coroa, o ramo de café à esquerda e um ramo de fumo à direita, que naquela época simbolizavam as riquezas do país. Agora, observem a bandeira atual. O que mudou? A coroa e os ramos de café e fumo foram retirados. Respondeu Carla. Mas o quadrado verde e o amarelo permaneceram, completou Ricardo. E no lugar da coroa temos o círculo azul com uma faixa branca onde se lê a frase ordem e progresso, continuou Márcio. Muito bem. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. 4 dias depois, em 19 de novembro, esta bandeira foi criada. Mas professor, qual é a ligação destas bandeiras com a aula de hoje? Perguntou Ricardo. Veja, Ricardo, os republicanos criaram uma nova bandeira tirando a coroa, o símbolo do império, ou seja, da forma de governo anterior, onde quem exercia o poder era o rei. A nova forma de governo passou a ser a república, sistema no qual o povo exerce o poder, escolhendo por intermédio do voto secreto e direto os seus representantes, tais como o presidente da república, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios. E a democracia é exatamente isto: liberdade. O povo tem liberdade para escolher por intermédio do voto os seus governantes. Quer dizer que democracia é o governo do povo? Perguntou João. Isso mesmo. A democracia é um regime de governo onde há a liberdade de votar pelos seus representantes. Democracia e liberdade. Então vamos ver se eu entendi. A democracia é um regime de governo no qual o povo tem liberdade para escolher seus governantes, e a república é uma forma de governo no qual os eleitos pelo povo exercem o poder. Perguntou Aninha. Você está certa, Aninha. Foi por isso que os republicanos quiseram mudar a bandeira, retirando o símbolo da monarquia, a coroa, disse Boris. Professor, agora entendi por que a democracia anda junto com a liberdade. É porque somos livres para votar em quem escolhermos, concluiu Lúcia. Somos livres também para expressar nossos pensamentos e para discordar e dar opiniões sobre qualquer assunto, completou Juliana. É bom lembrar que ao expressar nossas ideias, valores e crenças devemos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Da mesma forma que temos direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, também temos o dever de manter uma atitude de respeito para com o próximo, nossos familiares, professores, amigos, vizinhos, afirmou Boris. E por falar em liberdade e escolha de governantes, nossa turma é a única que ainda não escolheu o representante de classe, lembrou Lúcia. É mesmo, temos que escolher um colega para falar em nosso nome. Podemos fazer a eleição na sua aula, professor Boris? Perguntou Carla. Claro que sim.
Quem tem interesse em disputar a eleição? Eu tenho, respondeu João. E eu também, manifestou-se Aninha. Muito bem, então nesta classe temos 2 estudantes interessados em se candidatar. Por isso, durante a semana, darei a oportunidade para que apresentem suas propostas, alguns minutos antes de terminar a aula, disse o professor Boris. Não entendi. O que é isso de apresentar propostas? Perguntou João. Uma proposta com as principais ideias do candidato, o que você pretende fazer quando for representante da classe. Entendeu? Ah! Agora eu entendi. Deixa comigo, professor, que nessa eleição eu vou detonar. No final da aula, darei oportunidade para que você seja o primeiro a apresentar o seu plano. Aproveite o intervalo para verificar quais são as necessidades da escola e também para ouvir os seus colegas, sugeriu Boris. João teve a oportunidade de apresentar suas ideias nos últimos minutos daquela aula. João. O candidato do povão. Votem em mim, se for eleito prometo defender nossos interesses. Prometo ouvir sempre todos os colegas, prometo não chegar mais atrasado, prometo que sempre vou estudar, prometo que... Espera aí, João, interrompeu Juliana, você está falando e até agora não disse nada. Promete que não vai chegar atrasado. Isso lá é proposta de nosso interesse? Não liga não, Juliana, o João só pensa em ganhar a eleição, não está preocupado com a gente, só quer aparecer, disse Márcio. Eu voto nele. Ele é tão bonitão. Vote em João, o candidato bonitão. Gritou Carla. Essa não. Votar no cara só porque ele é bonito. Sinto muito, mas para mim não serve, falou Juliana. Democracia. Voto. Posso continuar? Perguntou João. Se for eleito, prometo que todos os dias revistarei as carteiras para ver se tem chicletes grudados embaixo. Isso eu não vou permitir mais, nem que eu tenha que sair no braço. Não vai adiantar brigar e nem obrigar. Manter a carteira limpa é nosso dever. Isso de grudar chicletes não está com nada. Temos que mudar de atitude, disse Lúcia. É isso aí, João. Eu acho que você deveria propor uma campanha para manter a escola limpa. Talvez assim sua candidatura decole, sugeriu Ricardo. Não sei não, gente. Acho que depois que o João for eleito ele só vai querer mandar. Trabalhar que é bom, nada, opinou Lúcia. Chega de discussão por hoje, amanhã continuaremos, disse o professor Boris. No dia seguinte, no final da aula, o professor iniciou novamente a apresentação dos candidatos. Hoje ouviremos a Aninha. Bom, gente, se eu for eleita, antes de tomar qualquer decisão, ouvirei a opinião de vocês. Todos poderão falar e no final faremos uma votação, vencendo a vontade da maioria. Prometo que estarei em todas as reuniões sobre assuntos de nosso interesse. Estive pensando em promovermos uma campanha para aumentar o número de livros da biblioteca da escola. Podemos também, com a ajuda de nossos pais, organizar algumas festas para arrecadar dinheiro e reformar os banheiros. Por enquanto, é isso que eu posso prometer. Vote em Ana, a candidata que não barganha. Sabe, eu gostei da Aninha. Pelo menos ela prometeu o que pode cumprir, disse Lúcia. No final do discurso da Aninha, os alunos começaram a conversar todos ao mesmo tempo, cada um defendendo o seu candidato. O professor Boris teve que intervir. Calma, pessoal. Nada de gritaria. Antes de votar, é importante saber quem é o candidato e o que ele poderá fazer pela comunidade. Todos podem falar, mas um de cada vez. Lembrem-se, com o voto escolhemos nossos representantes, por isso devemos pensar bem. É assim também nas outras eleições, professor? Quis saber Carla.
É assim em todas as eleições. Por intermédio do voto elegemos o presidente, o governador e o prefeito, os quais representam o poder executivo. Cabe a eles governar, isto é, administrar os problemas do país, do estado e do município. Também escolhemos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, que representam o poder legislativo, ou seja, são responsáveis pela elaboração das leis que temos que cumprir. Puxa! Como o voto é importante, através dele escolhemos as pessoas que vão falar e decidir por nós, afirmou Juliana. Atenção, nossa representante de classe será a Aninha, que obteve 20 votos. Em segundo lugar ficou o João, com 10 votos. Os alunos aprenderam uma importante lição, que a cidadania também é exercida pelo voto, ocasião em que escolhemos os governantes do nosso país. Antes de votar, é preciso ouvir os candidatos, conhecer suas propostas e verificar se vão poder cumprir o que prometeram. Depois das eleições, é necessário acompanhar a realização do trabalho do candidato eleito, participar ou organizar um grupo da sociedade para ajudá-lo, e também, para cobrar suas promessas. Afinal, cidadania é a participação ativa do cidadão em prol da comunidade. Todos nós somos livres e a liberdade nos permite fazer escolhas. No entanto, devemos refletir antes de tomar uma decisão, pois somos responsáveis pelos nossos atos. Democracia. Seja um banho de luz deslumbrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória
curta, inscreva-se e compartilhe o canal.